Foi. Então, turma, boa tarde, na verdade. Hoje a nossa homenagem não podia ser diferente, né? A gente tinha que fazer uma homenagem ao Rolling Stones. É uma banda icônica, né? Então, você veja, é uma banda da década de 60 e que está tocando até hoje, né? O baterista faleceu, o Charlie Watts faleceu, e ainda assim eles continuaram tocando, fazendo shows e tal. É uma das bandas mais icônicas que a gente tem hoje no planeta, né? Então, imagina, eles tocavam junto com os Beatles na mesma época, né? E o Paul McCartney está aí fazendo shows, o Rolling Stones está aí fazendo shows. A gente não podia deixar de homenagear essa super banda. Então hoje a nossa homenagem é ao Rolling Stones. Pô, e essa camiseta é uma das minhas prediletas, porque a minha esposa me trouxe de presente da Inglaterra. Ela estava em Londres e aí, isso foi no ano passado, na época que a gente começou a fazer essa homenagem às grandes bandas. Ela estava lá, foi numa lojinha, é a única loja oficial do Rolling Stones, no mundo inteiro, é uma loja deles oficial. Em Londres, ela foi lá com a minha filha e aí elas compraram a camiseta. Então, se você for homenagear o Rolling Stones, espera, eu vou te levar uma camiseta dos Rolling Stones oficiais, oficial do Rolling Stones, da lojinha deles. E o pessoal lá super simpático, putz, tinha um brasileiro que atendia lá, tinha uma banda, tocava lá, era o Eduardo, se não me falha a memória, rapaz super gente boa. E então aqui o meu agradecimento à Lígia, minha esposa, pela camiseta, a Laura, minha filha, elas foram lá e trouxeram essa camiseta para mim. Então, para a gente poder fazer uma grande homenagem ao Rolling Stones. E se tinha perguntado alguma coisa do Rolling Stones? Não, estão fazendo shows, eles estão aí, estão na estrada. É incrível, o cara que vive de música não consegue ficar sem isso. Isso é pior que uma droga. O cara não consegue ficar fora do palco, quer tocar, fazer show, quer rodar o mundo. É incrível. É uma vida muito sacrificante. A gente, que legal, o cara tá lá no palco, tocando. A impressão que dá é que a vida deles é um eterno glamour. Não é, muito difícil, é muito difícil. O cara não tem vida, fica rodando o tempo todo, vai para cá, faz show ali, faz show ali. Né? E não é só show, é ensaio, é treino. É uma vida muito sacrificante, não é fácil não. Existe um glamour, mas é um falso glamour. A vida assim de músico profissional é muito difícil, é muito difícil. Por isso que o Lemmy dizia, uma das frases icônicas dele, o Lemmy, o grande vocalista do Motorhead, ele dizia: se você quer ter uma banda, cara, não casa, não tenha filhos, não tenha família, porque a sua família vai ser a estrada. Você vai estar na estrada o tempo todo. Então a sua família vai ser a estrada. Então não tenha família, porque é muito sacrificante, é muito difícil. Então, nossa homenagem ao Rolling Stones. Então, está aqui a nossa camiseta. Então, mais uma vez, Lígia, minha esposa, Laura, minha filha, muito obrigado por esse presentão, essa camiseta super legal do Rolling Stones, oficial deles, então, super legal. Bom, hoje nós vamos falar sobre um parâmetro chamado demanda bioquímica de oxigênio. E aí, lógico, para a gente falar de demanda bioquímica de oxigênio, a gente precisava ter falado do parâmetro oxigênio dissolvido na semana passada. Hoje, nós vamos utilizar o parâmetro oxigênio dissolvido para que a gente possa apresentar um parâmetro chamado demanda bioquímica de oxigênio. E ele é, do ponto de vista ambiental, um dos parâmetros mais relevantes. Vocês vão utilizar esse parâmetro rotineiramente. Quem for trabalhar com tratamento de águas residuárias, tratamentos de efluentes industriais,
modelagem da qualidade de água em corpos d'água, estudos de autodepuração, estudos ambientais, vocês sempre vão usar, de uma forma direta ou indireta, uma série de parâmetros relevantes, e um deles é o parâmetro demanda bioquímica de oxigênio. Então, nosso objetivo principal da aula de hoje é a gente falar sobre o parâmetro, a gente chama de demanda bioquímica de oxigênio, é o nome formal dele, vou escrever aqui. Escrever devagarzinho, para não cometer erros. Demanda bioquímica de oxigênio, que é conhecido pela sua abreviação. Como é um nome muito longo, a gente não fala, não é muito comum, então a demanda bioquímica de oxigênio do esgoto bruto é 300 miligramas por litro. É um nome muito longo. A gente abrevia e ele é conhecido como parâmetro DBO. Ele é conhecido pelo parâmetro DBO, que é a abreviação de demanda bioquímica de oxigênio. Qual que é a ideia do parâmetro demanda bioquímica de oxigênio? Eu vou fazer uma analogia simples para a gente poder começar a apresentar o parâmetro. E aí, à medida que a gente for falando no parâmetro, nós vamos listando algumas características, alguns detalhes que são importantes quando a gente fala no parâmetro DBO. Mas isso eu vou falando à medida que a gente for apresentando as situações mais relevantes. Imagine o seguinte, eu vou pegar uma amostra, eu vou pegar uma água, não importa, seja ela qual for, eu vou pegar uma água, eu vou admitir que o meu sistema seja fechado, ou seja, termodinamicamente fechado, esse volume é conhecido, esse sistema é fechado, ou seja, não entra massa, não sai massa, é um sistema fechado. Vou admitir que eu tenho aqui uma fase líquida. Eu tenho água aqui dentro, uma amostra. Eu tenho uma amostra. Aí eu vou fazer o seguinte, olha, imagine que agora o meu tempo é o tempo t igual a 0. Eu peguei minha amostra e confinei. E eu vou fazer o seguinte, eu vou medir o oxigênio dissolvido inicial dessa amostra. Eu vou pegar essa amostra e vou medir o OD inicial. Eu vou medir. Conforme a gente viu na semana passada. Qualquer coisa, vou medir o OD. Então eu vou dizer, eu conheço o OD inicial. E vou deixar essa amostra agora sobre algumas condições que eu vou colocar daqui a pouco. Em algumas condições padrão. Mas eu medi o OD inicial. Medi. Vamos supor que o OD inicial tenha dado um OD próximo da saturação. Por exemplo, 8 miligramas por litro. Eu medi o OD inicial. Aí eu vou fazer o seguinte. No final do primeiro dia, eu vou lá e eu meço o OD após um dia. Eu vou no segundo dia e meço o OD no final do segundo dia. Vou no terceiro dia e meço o OD no final do terceiro dia. Aí eu vou tentar construir ao longo do tempo, num tempo T genérico, o que eu vou medindo? Eu vou medindo o OD em função do tempo. E aí eu vou dar um jeito de construir um gráfico. Eu vou construir um gráfico onde eu vou colocar no eixo dos X o tempo e vou colocar no eixo dos Y o parâmetro oxigênio dissolvido. E aí eu vou dar um jeito, vamos fazer em laranja, eu vou dar um jeito de fazer um gráfico do OD em função do tempo. Eu não sei como é que vai ser, mas eu vou colocar alguma coisa assim. Ele vai sair daqui e vai fazer isso. Como o sistema ele é fechado, não entra massa. Então não tem como eu introduzir oxigênio nesse sistema, não tem como. Mas eu vou medindo a variação do OD em função do tempo. E aí eu construo um gráfico desse. Por exemplo, após um tempo T1, eu vou ter aqui um OD final, ou um OD associado a T1. No tempo T2,
eu vou ter aqui um valor de OD. OD que está associado ao tempo T2. E assim sucessivamente. A ideia é que, nesse gráfico, o oxigênio dissolvido, ele vai caindo. Ele vai caindo. E aí, agora, eu vou definir o que vem a ser demanda bioquímica de oxigênio. O que eu entendo por demanda bioquímica de oxigênio? É um consumo de oxigênio. Então, demanda bioquímica de oxigênio, eu vou definir como sendo a DBO, num certo tempo T, ela é igual ao oxigênio dissolvido inicial, no tempo T igual a 0, menos o OD nesse tempo T. Demanda bioquímica de oxigênio é, portanto, um consumo de oxigênio. Perceberam? Vamos guardar isso aqui. E aí a gente tem que fazer considerações acerca disso. Vamos lá. Primeira pergunta que é importante a gente responder. Ponto importante. Se porventura demanda bioquímica de oxigênio é um consumo de oxigênio, qual que é a unidade de DBO? O seu nome? Nome? Bruno. O Bruno falou, bom, deve ser miligramas de oxigênio por litro. Concorda? Por que DBO tem unidade de miligramas de O2 por litro? Porque DBO é, na verdade, uma diferença entre duas concentrações de oxigênio dissolvido. A concentração inicial e a concentração final. Como a concentração de oxigênio dissolvido é miligramas de O2 por litro, e a DBO é uma diferença, então, e é um consumo de oxigênio, a unidade de DBO ela tem que ser miligramas de O2 por litro. Agora a pergunta que é importante a gente responder. Por que estaria acontecendo consumo de oxigênio aqui dentro? Eu peguei uma amostra, confinei, medi o OD inicial e depois eu fui medindo esse consumo de oxigênio em função do tempo. E observei que esse consumo está caindo. Por que deve estar acontecendo esse consumo de oxigênio na fase líquida? Por que deve estar acontecendo? Bruno? O Bruno falou, atividade microbiana? Mas vamos pensar assim, por que estaria acontecendo um consumo de oxigênio nessa amostra? O que acontece? Deixa eu ver a figurinha que eu fiz aqui. Tá bom, vamos lá. Então, vamos tentar justificar por que nós estamos falando num consumo de oxigênio e por que eu preciso medir esse consumo de oxigênio. E aí eu chamo de demanda bioquímica de oxigênio. Amostras naturais, amostras, seja elas quais forem, podem apresentar compostos orgânicos presentes na fase líquida. Águas naturais, rio, lago, reservatório, águas residuárias, esgoto sanitário, efluentes industriais, amostras apresentam uma certa concentração de compostos orgânicos. Águas apresentam compostos orgânicos. Só que esses compostos orgânicos, eles podem apresentar, eu posso fazer uma classificação, uma divisão didática e dizendo o seguinte, olha, parte desses compostos podem ser biodegradáveis. Ou seja, eu posso ter compostos orgânicos biodegradáveis. Por que existem compostos orgânicos biodegradáveis? Ora, analogia. Nós somos seres
heterotróficos. Nós precisamos de uma fonte de carbono. A gente precisa de uma fonte de carbono para a síntese celular. A gente precisa de carbono, nosso cabelo cresce, a nossa unha cresce. Quer dizer, o cabelo de vocês ainda cresce, o meu daqui a pouco vai rareando. Mas a unha ainda cresce. Nós precisamos de uma fonte de carbono. E nós precisamos de obtenção de energia. Só que nós somos seres heterotróficos e precisamos de oxigênio, nós somos aeróbios. Na fase líquida, eu posso ter compostos orgânicos e que vão servir de substrato para a sobrevivência de certas classes de micro-organismos. Desses micro-organismos, nós temos na vida aquática uma grande quantidade de micro-organismos que são heterotróficos, que utilizam carbono para a obtenção de energia, carbono para a síntese celular e consomem oxigênio. O aceptor de elétrons nessa reação de oxidação-redução é o oxigênio, eles consomem oxigênio. Então, se eu tenho no meio uma grande quantidade de compostos orgânicos biodegradáveis, o que vai acontecer? Eles vão servir de substrato para uma certa classe de micro-organismos que vão utilizá-los para a obtenção de energia e carbono e vão consumir oxigênio. Você vai numa churrascaria, você come picanha? Come. Você come frango? Come. Você come cupim? Puta, cupim é difícil, hein? Aí aquela linguicinha. Você chega na churrascaria, o garçom chega para vocês e diz o seguinte: doutor, você sentou na mesa, uma linguicinha. Você diz, moço, eu não quero linguiça, traz picanha. Ou seja, a tendência nossa é que nós façamos a utilização de compostos orgânicos que sejam mais adequados ao nosso metabolismo. A gente quer picanha. Acabou a picanha, você come o contrafilé. Acabou o contrafilé, já pensando bem, aquela alcatra vai cair bem. Quando acabar tudo isso, você vai comer a linguiça, vai comer o frango. Bom, depois você ficou satisfeito e acabou. Ou seja, compostos orgânicos podem ser biodegradáveis. Mas é lógico que em águas naturais nós também podemos ter compostos orgânicos que não são biodegradáveis. Não biodegradáveis. Nem tudo que eu tenho na fase líquida é biodegradável. Tem compostos que não são biodegradáveis. Ou seja, esta é uma classificação didática. E, na verdade, quem é que vai estar exercendo esse consumo de oxigênio? A presença de compostos orgânicos biodegradáveis. Então, a presença destes compostos orgânicos biodegradáveis é que estará sujeito ao consumo de oxigênio. Então, olha que interessante, eu vou utilizar esse conceito de consumo de oxigênio para quantificar indiretamente a presença de compostos orgânicos biodegradáveis. Portanto, o parâmetro DBO, por que ele é importante? Porque ele é uma medida indireta. E por que eu digo indireto? Porque a presença de compostos orgânicos biodegradáveis em águas pode ser as mais diversas possíveis. Por exemplo, eu posso ter carboidratos. Carboidrato é um composto orgânico, é um tipo de composto orgânico biodegradável. Eu posso ter lipídios. Eu posso ter proteínas. Eu posso ter aminoácidos. Eu posso ter uma enorme variedade de compostos que são biodegradáveis e eu posso quantificá-los indiretamente por um consumo de oxigênio. Por isso que esta quantificação de compostos orgânicos biodegradáveis é chamado de demanda bioquímica de oxigênio. É um consumo de oxigênio. Só que quem vai fazer esse consumo? Micro-organismos. Por isso que ele é um consumo de oxigênio por via bioquímica. Portanto, esta análise eu vou empregar
micro-organismos que vão consumir oxigênio sobre condição padrão, uma condição padrão, e eu vou utilizar esse parâmetro indireto para quantificar a presença de compostos orgânicos biodegradáveis. Então dá para perceber que, por exemplo, quando eu projeto uma estação de tratamento de águas residuárias, quando eu projeto uma ET, eu vou precisar quantificar a presença de compostos orgânicos biodegradáveis. O objetivo do tratamento de águas residuárias é a remoção de carga orgânica. E como é que eu quantifico essa concentração de carga orgânica? Através do parâmetro demanda bioquímica de oxigênio. Como é que eu avalio se essa ET está funcionando de forma adequada? Através do parâmetro demanda bioquímica de oxigênio. Como é que eu avalio a qualidade de um corpo d'água? Corpo d'água com grande concentração de DBO vai me indicar um grande consumo de oxigênio, o que traz, na verdade, um desbalanceamento, pode acontecer um desbalanceamento das concentrações de oxigênio no corpo d'água. Por isso que eu comentei na semana passada que existe uma relação intrínseca entre oxigênio e consumo de matéria orgânica. E agora a gente consegue entender isso sobre a luz do parâmetro demanda bioquímica de oxigênio. Por que eu tenho esse consumo de oxigênio? Por que eu tenho esse consumo? Logicamente vocês já devem ter tido uma disciplina, eu acho que vocês já devem ter tido bioquímica. Eu não sei qual é o nome da disciplina. Qual é o nome mesmo? Vocês não têm uma disciplina na farmácia, bioquímica, alguma coisa assim? Tem, não tem? Oi? Toxicologia? Não, mas vocês deveriam ter outra no ICB. Vocês não têm uma outra disciplina de microbiologia no ICB? Microbiologia. Então, de forma muito simplista, o que acontece? Vamos escrever uma molécula orgânica clássica, a mais genérica possível. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, pode ter enxofre. Imagina que esta molécula é, para mim, uma molécula orgânica, a mais genérica possível, tem de tudo. Tá certo? Tem de tudo. O que acontece? Essa molécula, ela pode ser, deixa eu escrever aqui, ela pode ser oxidada a CO2. Eu não vou me preocupar com estequiometria. Eu quero só que a gente entenda isso. CO2 mais água, mais o nitrogênio sendo liberado da molécula orgânica, dando origem a nitrogênio amoniacal. E esta reação me permite a produção de energia. Por quem? Micro-organismos. Vou colocar aqui micro-organismos. Só que esta reação acontece em meio aeróbio. Eu consumo oxigênio. Ou seja, qual que é a ideia? Num ambiente onde eu tenha compostos orgânicos, os micro-organismos, o que eles vão entender? Vamos fazer uma analogia. Fecho a sala. Nós somos os micro-organismos, concorda? Fechei a sala, não tem nada. Aí eu vou colocar aqui na mesa, no meio, uma mesa com frutas, imagine belas frutas. Eu vou colocar uma bela lasanha, eu vou colocar churrasco, uma coisa gostosa. O que vocês gostam? Um prato favorito? Oi? Torta de limão. Torta de limão é bom. Um prato favorito? Uma lasanha. Fechei a porta, certo? Não entra mais nada. Nós estamos aqui e nós temos aqui uma fonte de matéria orgânica. O que nós precisamos no nosso dia a dia? A gente precisa, lógico, precisamos de oxigênio, mas a gente precisa se locomover, a gente precisa andar, a gente precisa respirar, a gente está aqui dentro. Nós precisamos de energia para a nossa sobrevivência. Esta energia advém do fato de que nós estamos consumindo uma certa quantidade de compostos orgânicos. Isso aqui é matéria orgânica. Isso aqui é matéria orgânica. Matéria orgânica. Agora, por que eu preciso, então, consumir? Eu vou comer a lasanha, aí... O seu nome mesmo? Beatriz. A torta de limão é minha, ninguém toca não, é minha. A torta de limão, a Beatriz sugeriu colocar aqui uma torta de limão. A torta de limão é minha, não, como que você quiser, é minha. Bom, nós precisamos de obtenção de energia para os nossos processos vitais. Esse processo tem nome,
Isso aqui a gente chama de catabolismo. Mas você observa que esse processo catabólico no meio aeróbio vai consumir quem? Vai consumir o quê? Oxigênio. Só isso? O que mais que acontece? Aí nós estamos no ambiente, aqui dentro. Nós somos os micro-organismos. Nós estamos obtendo energia. O que acontece quando nós temos energia à disposição suficiente? Qual que é um dos objetivos primários da vida? Perpetuação da espécie, reprodução. Se nós tivermos energia à disposição, a consequência vai ser a ocorrência de processos reprodutivos, a gente vai se reproduzir. O que vai acontecer? Nós vamos continuar utilizando matéria orgânica. Pega a matéria orgânica aqui. Nós estaremos utilizando nutrientes no ambiente aeróbio e nós estaremos, deixa eu escrever desta forma aqui, gerando novas células. C5H7NO2. Esse C5H7NO2, vamos colocar em verde. Isso aqui são novas células. O que significa isso? Significa o seguinte, nós estamos aqui dentro, tem comida, nós obtemos energia, estamos fortes, resistentes, o ambiente está fechado. De 1, nós vamos virar 2, de 2 vai virar 4, de 4 vai virar 8, e assim nós vamos nos reproduzir, concorda? É a tendência natural. Nesse processo reprodutivo, aonde nós estaremos consumindo matéria orgânica, mas matéria orgânica, olha aqui. Você não come a lasanha? O teu cabelo não cresce? Isso é síntese celular. É síntese. Não cresce a tua unha? Cresce. Isso é síntese celular. Mas esse processo de síntese celular consome o quê? Oxigênio. Esta reação ela é chamada de anabolismo. É o processo onde eu tenho a formação de novas células. Em um ambiente aeróbio, consome oxigênio. Aí o que está acontecendo aqui? Bom, a lasanha acabou, o churrasco acabou, a torta de limão se foi, está indo tudo embora. Acabou tudo. E qual que é o nosso instinto primário? Quais são os nossos instintos primários? Perpetuação da espécie, reprodução. E qual que é o instinto mais relevante da vida, primário? Oi? Pode falar. Seu nome? Melanie. Oi? Melanie. A Melanie. Ah, sobrevivência. É, o instinto de sobrevivência. Aí você imagina o seguinte. Acabou a lasanha. Acabou a picanha. Não tem mais nada. O professor lá é meio gordinho. Eu vou matar ele. E vou comer. E eu vou sobreviver. E ele vai morrer. Eu estou sobrevivendo e ele está morrendo. O problema é dele e eu estou viva. Sobrevivência. Isso nós chamamos de respiração endógena. Lembram? Vocês viram isso em bioquímica, lá no ICB? Eles falaram sobre isso? Isso é respiração endógena. A respiração endógena acontece no ambiente onde agora essa matéria orgânica, a concentração dela é muito baixa. Acabou a matéria orgânica, biodegradável. O que as células, o que o micro-organismo vai fazer? Ele vai consumir o seu próprio protoplasma, ele vai consumir o protoplasma da célula vizinha. A gente chama isso de respiração endógena. Significa, nós vamos pegar como fonte de carbono C5H7NO2. Esse C5H7NO2
num ambiente aeróbio, eu vou consumir oxigênio, eu vou transformar isso em CO2, mais água, mais o nitrogênio liberado da molécula orgânica, aqui é 2, estequiometricamente, e vou gerar energia. Por que eu quero essa energia? Eu quero essa energia porque eu quero sobrevivência. Esse processo também consome oxigênio. A gente chama isso aqui de respiração endógena. Isso aqui é extremamente importante no tratamento de águas residuárias. Vocês vão estudar bastante sobre isso. Muitos processos, tratamento de esgotos, processos de lodos ativados, processos biológicos de tratamento, eu vou forçar a ocorrência desse processo operando na condição de respiração endógena. Isso é muito importante em alguns processos. Eu forço a respiração endógena. Mas observa o seguinte, todos esses processos onde eu tenho matéria orgânica, qual foi o resultado? Eu consumi quem? Oxigênio, concorda? Então o que significa isso? Concorda que deve existir uma relação estequiométrica entre o consumo de oxigênio e essa matéria orgânica. Então, eu vou utilizar esse consumo de oxigênio para quantificar esta matéria orgânica. Qual? Matéria orgânica biodegradável. Sacaram? Perceberam? Ou seja, no final das contas, o que eu tenho é isso aqui. Se a gente fizer uma figurinha agora mais elaboradinha, eu posso escrever desta forma. E aí eu posso explicar todos os pontos agora mais importantes. Porque agora a gente tem que falar detalhes de como é que eu faço essa análise de DBO, como é que eu interpreto o valor. Eu tenho lá os meus compostos orgânicos. Biodegradáveis. Eles estão aqui. O que vai acontecer? Eu sei que esses compostos orgânicos biodegradáveis vão me gerar quem? Energia. Qual é o nome disso? Catabolismo. Acontece que esses compostos orgânicos também vão me gerar o quê? Novos organismos. Isso aqui é síntese celular. Qual é o nome disso? O nome disso é anabolismo. Só que processos anabólicos, eu preciso o quê? Incorporar nutrientes. Eu preciso fornecer nitrogênio, preciso fornecer fósforo, preciso fornecer elementos que sejam parte do corpo celular. Eu preciso de nutrientes. Isto aqui nós chamamos de um processo anabólico. Bom, resultado. Se você quiser escrever, estequiometricamente, pegue um composto orgânico o mais genérico possível. Vou escrever aqui. Carbono, N carbonos, A hidrogênios, B oxigênios, C nitrogênios. No fundo, o que está acontecendo? Deixa eu escrever aqui. N mais A sobre 4, menos B sobre 2, menos 3C sobre 4, O2, vai dar origem a NCO2, N águas, mais, vou colocar aqui, A sobre 2 menos 3C sobre 2, água, mais C
moléculas de nitrogênio amoniacal. Eu peguei uma molécula orgânica a mais genérica possível, que tenha N átomos de carbono, A átomos de hidrogênio, B átomos de oxigênio, nitrogênio. Se eu pegar essa molécula e eu oxidá-la integralmente a CO2 mais água mais nitrogênio amoniacal, eu estarei exercendo um consumo de oxigênio. Por isso que agora eu não consigo medir isso. Porque lembra, o que eu tenho em águas residuárias, o que eu tenho em águas naturais? Uma infinidade de compostos orgânicos que eu não conheço. Eu posso ter proteína, lipídio, aminoácido, carboidrato, um monte de coisa, que é biodegradável. Eu tenho picanha, tenho contrafilé, tenho alcatra, tenho frango, linguiça, lasanha, torta de limão, eu tenho um monte de coisa que é biodegradável. Eu não consigo quantificar, mas eu consigo quantificar esta quantidade de oxigênio. Isso aqui eu quantifico. Então, se eu quantifico esta quantidade de oxigênio, eu consigo dizer que estequiometricamente existe uma relação entre esse consumo de oxigênio e compostos orgânicos que são biodegradáveis. Então, através deste consumo de oxigênio, eu estarei quantificando isso. Sacaram? Então, este consumo de oxigênio é o que a gente chama de demanda bioquímica de oxigênio. Isso aqui é demanda bioquímica de oxigênio. Sacaram? Esse é o conceito envolvido. Eu não consigo quantificar a natureza destes compostos, mas eu vou quantificar a quantidade de oxigênio que vai ser consumido na sua oxidação, em condições aeróbias. Tá certo? Então, por que o parâmetro demanda bioquímica de oxigênio ele é tão relevante? Por que ele é tão importante? Vamos listar algumas aplicações e vocês vão observar como que o parâmetro demanda bioquímica de oxigênio ele é tão relevante. Tem uma dezena, importância sanitária. Vamos colocar aqui. Importância sanitária. Tira aqui. Puxa vida. Por que o parâmetro de oxigênio dissolvido é importante? O que eu consigo ao fazer uma análise de DBO, ao ter um valor de DBO? Qual a primeira importância desse parâmetro? O que eu consigo quantificar? A presença de compostos orgânicos biodegradáveis. Eu quantifico, numa fase líquida, a quantidade de compostos orgânicos biodegradáveis. Biodegradáveis. Ou seja, onde que eu espero ter uma grande concentração de compostos orgânicos biodegradáveis? O esgoto bruto. O esgoto bruto tem uma grande quantidade de compostos orgânicos biodegradáveis. Mas, na verdade, veja bem, parte desses compostos nós eliminamos na forma discretas. Nós somos seres heterotróficos. Nós temos uma certa inabilidade de utilizarmos de forma eficiente todas as formas de carbono que nós ingerimos. Algumas nós não conseguimos aproveitar, eliminamos na forma discretas. Só que, graças a Deus, alguém consegue utilizar esses compostos orgânicos e consegue oxidá-los a CO2 mais água para fins de obtenção de energia e síntese. Ainda bem que existem os ciclos biogeoquímicos. Ou seja, esgoto bruto tem uma grande quantidade de compostos orgânicos biodegradáveis. E eu avalio através do parâmetro demanda bioquímica de oxigênio. O esgoto bruto apresenta valores de DBO
em torno de 200 a 400 miligramas por litro. É um valor clássico, típico. Efluentes industriais biodegradáveis apresentam valores de DBO que podem ser muito maiores. Indústria de laticínios, indústria de cerveja, indústria alimentícia de uma forma geral, apresentam efluentes com valores de demanda bioquímica de oxigênio gigantescos. Efluentes têxteis têm DBO mais alta, inclusive mais alta que o esgoto sanitário. Efluente de cervejaria muitas vezes pode chegar a 5 mil, 10 mil miligramas por litro de DBO. Muito maior que o esgoto bruto, muito maior. Então, através do parâmetro DBO, eu consigo quantificar a presença de compostos orgânicos biodegradáveis. Então, é um parâmetro muito relevante para a gente. Segundo, é um parâmetro que eu utilizo para avaliar a qualidade da água. Parâmetro, eu coloquei parâmetro empregado na avaliação da qualidade da água. Um corpo d'água com concentrações mais altas de DBO, qual é a tendência? Se eu tenho DBO alta, significa que potencialmente eu posso ter um grande consumo de oxigênio, concorda? Concorda? Uma água com DBO mais alta, primeiro me indica que ela, de alguma forma, ela foi impactada com o lançamento de compostos orgânicos biodegradáveis. Qual que é o efluente mais típico poluidor de corpos d'água? Esgotos não tratados. O lançamento de efluentes não tratados em corpos d'água, o que vai fazer? Vai fazer como consequência o aumento da demanda bioquímica de oxigênio no corpo d'água. Esse aumento da demanda bioquímica de oxigênio no corpo d'água, portanto, eu posso utilizar como um parâmetro de avaliação de corpos d'água. Vocês vão estudar com o professor Rodolfo que os estudos de autodepuração são efetuados Estudos de autodepuração de corpos d'água são efetuados com base nos parâmetros OD e DBO. A DBO é largamente empregada como um parâmetro de estudos de autodepuração em corpos d'água. Então a gente tem que saber valores típicos como que a DBO varia num corpo d'água. Isso é feito mediante estudos de autodepuração. E o seu balanço com o parâmetro oxigênio dissolvido. Por que DBO é importante? É padrão de emissão. O que é um padrão de emissão? Eu só posso... Legislação. Muitas legislações estaduais estabelecem que eu só posso lançar um efluente no corpo d'água se a DBO for inferior a 60 miligramas por litro. Esse valor de 60 pode mudar conforme a legislação estadual. No estado de São Paulo, eu só posso lançar efluentes num corpo d'água se a DBO for inferior a 60 miligramas por litro. Portanto, é um padrão de emissão. É um parâmetro legal. Então, DBO é um padrão de emissão. O que mais? Eu preciso da DBO para, por exemplo, é um parâmetro que eu emprego regularmente, parâmetro de projeto de ETS. O coração do tratamento de águas residuárias é justamente ser um processo biológico. Por que o coração do projeto de uma ET é um processo biológico? Por que o coração da ET é um processo biológico? Porque eu preciso remover compostos orgânicos biodegradáveis. Quem vai fazer isso? Micro-organismos. E poderão fazê-lo em condições aeróbias. Então, o coração do processo de tratamento de águas residuárias, essencialmente, é remoção de carga orgânica. Isso pode acontecer em ambientes aeróbios. Eu preciso do parâmetro DBO para projetar minha ET. Como é que eu vou projetar minha ET? Eu preciso projetar sabendo a carga orgânica afluente. E essa carga orgânica vai me balizar o projeto da ET. Preciso da DBO. O que mais? Parâmetros de projeto e também é um parâmetro de operação. Como é que eu avalio
Como é que eu avalio a eficiência de uma ET? Eu tenho que avaliar se a remoção de carga orgânica está acontecendo de forma satisfatória. Então eu avalio através do parâmetro demanda bioquímica de oxigênio. Mas não é só isso. E se eu estiver trabalhando com efluentes industriais? Como é que eu sei que esse efluente industrial ele pode, por exemplo, ser passível de um processo biológico de tratamento? Então eu preciso utilizar o parâmetro DBO para avaliação de efluentes industriais. Avaliação de efluentes industriais é um parâmetro importantíssimo. Como é que eu avalio se, porventura, uma das rotas tecnológicas no tratamento de efluentes industriais, como é que eu sei se esse tratamento pode ser, por exemplo, submetido a um processo biológico de tratamento? Eu tenho que avaliar a DBO. Tenho que avaliar se os valores são compatíveis com o processo biológico de tratamento. E aí eu vou utilizar o meu parâmetro DBO posteriormente para outras finalidades. Mais duas. Olha, tem coisa, viu? Continuando aqui, já que eu não consegui colocar aqui, vamos continuar nesse cantinho. O que mais? Por que a DBO é importante? Eu vou utilizar para fazer estudos de tratabilidade de efluentes industriais. Industriais. Muitas vezes, um efluente industrial pode ter uma grande quantidade de compostos orgânicos, mas a maior fração pode não ser biodegradável. Aí não adianta nada eu pensar num processo biológico de tratamento. Eu posso ter uma grande quantidade de compostos orgânicos, mas uma fração muito pequena de compostos orgânicos biodegradáveis. E aí, muito provavelmente, o processo biológico pode não ser uma rota adequada. O tratamento físico-químico pode ser uma rota mais satisfatória. Então, eu utilizo o parâmetro demanda bioquímica de oxigênio para que eu possa avaliar, por exemplo, o tratamento de efluentes industriais. Então, olha, nós temos inúmeras aplicações do parâmetro demanda bioquímica de oxigênio. Eu vou mostrar para vocês, para não deixar no vazio, eu vou mostrar alguns resultados típicos de operação de ETs, para vocês observarem o que nós esperamos dos valores de DBO de entrada e o que a gente espera como DBO de saída. Aí vocês vão observar que, de fato, o coração do processo de tratamento de águas residuárias é um processo biológico. Vou mostrar para vocês também alguns vídeos. Eu já mostrei isso, acho que no começo do curso. Eu vou mostrar para vocês como que o esgoto bruto entra na ET. E eu vou mostrar para vocês como é que o esgoto tratado, uma boa ET, como é que ele sai da ET. Aí vocês vão observar, puxa vida, mas que diferença é diferente. E aí isso é feito graças ao coração do processo biológico de tratamento. Vou mostrar alguns dados para vocês. Só que para fazer isso, deixa eu conectar o meu computador aqui e eu mostro uns gráficos para vocês. Por hora, aparentemente está tudo bonito. Mas nós temos que levar em conta deixa eu fazer uma pergunta. O parâmetro DBO, o conceito está clássico? O conceito dele está claro? O conceito está claro? O que é o parâmetro DBO? Por que eu quantifico a presença de compostos orgânicos biodegradáveis mediante um consumo de oxigênio? Está claro? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Tudo bem? A gente vai precisar fazer para a gente poder evoluir, mas
Deixa eu colocar aqui, cadê? Deixa eu colocar algumas figurinhas e aí a gente consegue mostrar direitinho. Vamos lá. Deixa eu ver. O que acontece? É muito comum a gente avaliar a qualidade de um corpo d'água mediante o parâmetro demanda bioquímica de oxigênio. Qual que é a analogia que eu faço? Ora, se eu tenho um corpo d'água com valor de DBO alta, eu já vou colocar alguns valores de referência para a gente ter mais ou menos na cabeça. Se a DBO é alta, a tendência é que eu tenha um consumo de oxigênio no corpo d'água. E se esse consumo de oxigênio for muito elevado, significa que o corpo d'água pode chegar na condição de anaerobiose. Mais uma vez, por que o rio Tietê é um rio morto? Por que o rio Pinheiros é um rio morto? São rios com a concentração de oxigênio dissolvido, ela é muito baixa, é próximo de zero. Por quê? Porque eu tenho grande quantidade de compostos orgânicos biodegradáveis. Esses compostos orgânicos biodegradáveis são oxidados e eu tenho consumo de oxigênio. Como a entrada de oxigênio é menor do que o consumo, o corpo d'água chega na condição de anaerobiose, ausência de oxigênio. Agora, por que existe esse consumo de oxigênio? Porque eu tenho grande quantidade de compostos orgânicos biodegradáveis. Como é que eu avalio a presença de compostos orgânicos biodegradáveis no corpo d'água? Através do parâmetro DBO. Então é natural que a gente meça em estudos de qualidade da água a demanda bioquímica de oxigênio no corpo d'água. Essa figura mostra, esses valores são reais. Tempo no eixo do X, DBO no eixo dos Y. Isso aqui é os valores típicos de demanda bioquímica de oxigênio de um corpo d'água que era empregado para fins de abastecimento público até alguns anos atrás na região metropolitana de São Paulo. Veja os valores de DBO, 20, 30. Esses valores são altos. O que eu espero como valor de referência de demanda bioquímica de oxigênio? Vamos colocar alguns valores de referência para a gente ter uma ordem de grandeza. E aí a gente consegue... Cadê o giz? Vamos colocar alguns valores de referência. Aí eu vou mostrar os vídeos para vocês. Acender a luz. Vamos escrever direitinho para que a gente não tenha dúvidas. Valores de referência de DBO. Então, o que é um valor de DBO típica de um corpo d'água? Eu já vou explicar para vocês. Agora talvez não dê, talvez eu explique depois. Então, nós temos que dar uma avançada em algumas coisinhas para a gente entender como é que isso está acontecendo. Vamos lá. Valores de referência. Águas naturais. Não poluídas. O que eu espero de valores e demanda bioquímica de oxigênio? Deve acontecer? Deve. Mas é muito baixo. Águas não poluídas, águas naturais não poluídas, normalmente os valores de DBO ficam de 1 a 3 miligramas de oxigênio por litro. São valores baixos. São valores reduzidos. Você vai dizer, mas pode ser zero? É difícil. Zero é difícil. Zero é difícil. Mas águas naturais não poluídas têm valores de demanda bioquímica de oxigênio muito baixas. Normalmente a gente espera isso de 1 a 3 miligramas por litro. Olha os nossos valores aqui. 10, 20, alguns valores
próximos de 40 miligramas por litro. Então, esse é um corpo d'água que ele é impactado com relação à presença de compostos orgânicos biodegradáveis. Esse corpo d'água é impactado porque tem grande lançamento de efluentes não tratados na bacia hidrográfica. Então, a DBO é alta. Esgoto bruto. Vou colocar águas residuárias. Esgoto bruto. Água residuária, esgoto bruto. Qual o valor típico de DBO? De 200 a 400 miligramas de O2 por litro. Ou seja, águas residuárias típicas apresentam potencialmente consumos de oxigênio muito elevados. E um efluente bem tratado, esgoto tratado, um efluente bem tratado, quanto que eu espero da DBO do efluente tratado? Normalmente é de 20 a 60 miligramas de O2 por litro. Não é zero. Não é zero. Mas é bem menor do que o esgoto bruto. Alguns efluentes industriais, cervejarias, cervejaria, 16 mil a 20 mil miligramas de O2 por litro. É alto. Laticínio, efluente de laticínios. Laticínio é de 1.000, grosseiramente, hein? Isso é uma estimativa, a 1.500 miligramas de oxigênio por litro. Ou seja, existem efluentes industriais que têm carga orgânica muito superior ao esgoto sanitário bruto. E, naturalmente, se a carga orgânica é elevada e é biodegradável, a DBO vai ser mais alta. Isso me indica uma potencialidade para o tratamento biológico, que pode ser aeróbio, pode ser anaeróbio também. Aí é a concepção da ET. Percebe? Vamos dar uma olhadinha nesse corpo d'água. Vou mostrar um vídeo desse rio Cutia, que tem esses valores de DBO ao longo do tempo, esses valores mais elevados. Aí vocês vão observar o jeitão do corpo d'água. Puxa vida, realmente não é bom. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu encerrar a apresentação. Deixa eu vir aqui em vídeos. Ops. Imagens. Vou vir aqui. Ops. Cadê? Isto aqui, esse aqui é o rio Cutia. O que vocês acham? É bom? Bom, você já observa a grande quantidade de sujeira. Bom, olha o rio. É um rio de boa qualidade? O que ele tem? Espuma. Por que tem espuma? É porque muito provavelmente ele recebeu uma carga de efluentes não tratados. Porque águas residuárias têm grande quantidade de surfactantes e que formam espuma quando em movimentação. Ou seja, não é uma água de boa qualidade. Eu tive lançamentos de efluentes não tratados na bacia hidrográfica. Então é natural que a demanda bioquímica de oxigênio seja mais alta. Lógico que não vai ser uma DBO do esgoto bruto, vai sofrer uma diluição natural com as vazões do corpo d'água, mas eu vou ter um aumento no valor da DBO.
Essa é uma água que tem valores de DBO mais elevados, é uma água impactada. Impactada por quê? Porque eu tenho um lançamento de efluentes não tratados na bacia hidrográfica, a DBO é mais alta. Tá joia? Perfeito? Eu vou mostrar um outro vídeo. Eu vou mostrar um vídeo de um corpo d'água que é protegido. É um corpo d'água de excelente qualidade e que vai ter valores de DBO da ordem de 1 a 2 miligramas por litro. É um corpo d'água protegido. Se ele é protegido, tem uma quantidade muito pequena de compostos orgânicos biodegradáveis. A DBO deve ser baixa. Vou mostrar um videozinho de um corpo d'água protegido. Ai, tem tantos. Deixa eu mostrar umas diferentes aqui, vai. Mas não dá. Não carreguei. Não vai dar, vai demorar um pouquinho. Vamos ver aqui. Esse é um corpo d'água protegido. É uma água bruta que vem de uma região de serra, é no litoral norte, é em Ilhabela. Olha o jeitão da água. Ou seja, a avaliação da qualidade da água eu não faço somente com base em parâmetros, mas eu analiso as características da bacia hidrográfica como um todo. Eu sei que é uma bacia hidrográfica protegida, eu sei que a qualidade da água tende a ser de boa qualidade. Então o que eu espero? Eu espero que a demanda bioquímica de oxigênio seja baixa. Percebe? Mas visualmente eu tenho uma boa impressão com relação a esse corpo d'água. O que eu espero? Eu espero que a DBO seja baixa. Mas veja, o que me caracteriza essa água? Turbidez baixa, concentração de sólidos em suspensão baixos. Então, eu estou esperando que a DBO seja baixa, mas isso não é regra geral. Eu posso ter um efluente industrial com turbidez muito baixa, concentração de sólidos em suspensão muito baixa e ter uma DBO altíssima. Quer ver eu produzir uma água com DBO muito alta? Pega a água de abastecimento, água de torneira, coloca açúcar e mistura, dissolve o açúcar. O que vai acontecer com essa amostra? Ela tem turbidez baixa, SST baixo, só condutividade baixa, só que eu vou ter uma DBO alta. Por quê? Açúcar é matéria orgânica, biodegradável. Percebe? Então não é regra geral as características puramente estéticas do teu efluente. Não é porque o efluente tem características estéticas boas que ele vai ter DBO baixa. Pode não ser verdadeiro. Vamos dar uma olhadinha? Vamos voltar aqui no nosso vídeo. Aqui. Isso aqui são valores reais. É a DBO afluente a uma ET afluente. Eu tenho eixo dos X, o tempo, eixo dos Y, a DBO afluente a ET, e esse é o histórico de valores que eu tenho de DBO afluente a ET. Veja que esses valores estão variando, vamos dizer grosseiramente, na faixa de 100 miligramas por litro a 300, 350 miligramas por litro. Mas você vai dizer, ué, mas por que é tão variável? Não, porque na verdade a característica, águas residuárias, as suas características variam em função do tempo. E não podemos nos esquecer que águas residuárias recebem a contribuição, em muitos períodos de tempo, de contribuições parasitárias, águas pluviais. Então muitas vezes existe uma diluição das características das águas residuárias tradicionais, ou seja, a água residuária típica é excretas, é urina,
e transportado via hídrica. No entanto, eu posso ter no meu sistema de coleta e afastamento contribuições parasitárias, águas pluviais. Então, existe uma tendência dos valores de DBO variarem em função do tempo. Por exemplo, no período de seca, eu tenho poucas contribuições parasitárias, o esgoto é mais concentrado, a DBO é mais alta. No período de chuvas, a tendência é que a DBO seja mais baixa, porque tende a ter uma grande contribuição de águas pluviais, a DBO tende a variar. Portanto, a DBO varia em função do tempo. Mas veja que a maioria dos valores fica na faixa de 200, 300 miligramas por litro. Então, águas residuárias apresentam concentrações variáveis ao longo do tempo. E olha o que eu espero com o efluente tratado. Isso aqui é a DBO do meu efluente tratado. Eu tratei o efluente. Olha o jeitão da DBO. A maioria dos valores está entre 10 e 30 miligramas por litro. Tem alguns pontos esporádicos um pouco mais altos, mas olha os valores da DBO do efluente tratado. De 10 a 30 miligramas por litro. Ótimo, valores muito bons. Dentro do esperado. O que eu quero no tratamento de águas residuárias? Remoção de carga orgânica. Então, como é que eu avalio essa eficiência? Mediante análise e monitoramento do parâmetro demanda bioquímica de oxigênio. Olha a eficiência da ET no tocante à remoção de carga orgânica. Fica na faixa de 95%. 90 a 95% de remoção de carga orgânica. É o que eu espero. Eu projeto a ET com esta finalidade. Percebe? Perceberam a importância do parâmetro? O que é uma água residuária, um esgoto bruto? Eu vou mostrar para vocês um vídeo do esgoto bruto. Aí vocês vão falar, nossa, é isso? É isso. É isso. Isso é esgoto bruto. Deixa eu colocar aqui um videozinho para vocês. Aqui eu posso andar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Imagens. Ops. Esperar um pouquinho, deixa eu baixar só o vídeo. Turma, isso aqui é esgoto bruto. É cinza, tem sólidos, pode ser mal cheiroso, tem carga orgânica. Isso aqui é um esgoto bruto afluente a uma ET. O que eu espero desse esgoto bruto? Eu vou esperar uma concentração de DBO em torno de 200 a 400 miligramas por litro. Isso é esgoto bruto. Isso é esgoto bruto. Tá certo? E se eu tratar muito bem o meu efluente, tratei muito bem, removi carga orgânica, consegui atingir valores de DBO em torno de 10 a 30 miligramas por litro, o que eu espero da característica deste efluente? Vamos mostrar um outro vídeo. Esse efluente tratado. Vamos ver esse efluente tratado. Este é o jeitão deste efluente tratado. O que vocês acham? Não tá bom? Ele é cinza? Não. Tem sólidos? Muito pouco. Fede? Não. A minha remoção de carga orgânica é da ordem de 95%. Esse efluente tem uma concentração típica de DBO em torno de 20 miligramas por litro. Perceberam?
Eu vou mostrar para vocês um outro vídeo. É um efluente tratado, mas é um efluente que vocês vão visualmente observar, parece que ele tem problemas. Mas visualmente você observa. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar. Eita. Aqui. Ó, esse é o corpo d'água, a montante do lançamento. Não tá bom? Tá bonito, né? Esse é o lançamento do meu efluente. O que vocês acham? A DBO, a jusante do lançamento, vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar ou vai diminuir? Olha o jeito do efluente, não é diferente? Poxa, parece que a remoção de carga orgânica não está sendo tão satisfatória. Deve ter uma remoção de DBO, mas não deve ser tão elevada. O efluente visualmente não tem boas características. Qual que é a tendência da DBO no corpo d'água? Aumentar. E se eu aumento a DBO no corpo d'água, o que vai acontecer? Qual que é a tendência? Aumento na concentração de oxigênio dissolvido. Como é que eu avalio, como é que eu faço esse balanço? Através de estudos de autodepuração, onde eu balanceio OD e DBO. Isso vocês vão estudar com o Rodolfo no 4º ano, na disciplina de dispersão de poluentes em corpos d'água. Qual é o nome mesmo? É dispersão? Não, mudou, né? É modelagem da qualidade da água, né? Uma coisa assim, né? Qual que é o nome mesmo da disciplina? Não? Tudo bem? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? O que acontece agora? Bom, tudo que eu falei é muito bonito, tá joia, tá tudo direitinho, tá tudo certinho. Tá tudo jóia. Só que a gente vai precisar falar um pouquinho sobre as condições em que essa análise é feita. Para que a gente possa agora ter uma boa delimitação da sua eficácia, da sua eficiência e como é que eu consigo fazer essa análise. Então, o conceito de demanda bioquímica de oxigênio tem que estar claro. O que é o conceito de demanda bioquímica de oxigênio? Eu estou avaliando indiretamente a presença de compostos orgânicos biodegradáveis na fase líquida. Essa é uma análise bioquímica. E é através desse consumo de oxigênio que eu vou indiretamente avaliar a quantidade de compostos orgânicos biodegradáveis. Isso está claro? Joia? Só que agora a gente vai fazer um intervalo e depois do intervalo nós vamos fazer uma avaliação de como é que eu consigo fazer essa análise. E aí eu preciso atender a uma série de pontos. Aí vocês vão observar por que essa análise, o entendimento dela é fácil, mas a execução dela é extremamente chata. E aí a gente tem que ter uma boa compreensão sobre como que eu entendo os valores. Mas para a gente poder entrar nisso, é interessante a gente fazer um café, tomar uma água, 10 minutos, 15 minutinhos no máximo, fazemos um intervalinho, café, e aí a gente analisa um pouco as peculiaridades desta análise em particular, tá bom? Para a gente entender onde que nós estamos. Joia? Beleza? Dúvidas, turma? Todos conformes? Tranquilo? Então vamos lá, vamos fazer um intervalinho. E turma, não esqueçam de escutar Rolling Stones. Da hora, hein? Vamos escutar Rolling Stones.